Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais um ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é Dança, Brasil e Cuba, com a queridíssima convidada Miriam Bárbara. E lembrando que essas lives acontecem todos os dias. Elas iniciaram dia 30 de março e desde então está continuando e hoje é a 58ª live. Yes, 58 lives. Estamos chegando aí na 60ª live. Tive que procurar no Google para aprender essa palavra, 60ª. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma... Um beijo, Maiara. Maiara vai ser a nossa próxima, na semana que vem, convidada do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, certo? Oi, Dança Mosaico, tudo bem? Miriam chegou, a nossa querida convidada de hoje. Para Miriam Mirales. Seja bem-vinda. Que linda! Tudo bem? Tudo bem, estou aqui. Yes, adorei! Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou ler aqui um poema, tá bom? Do livro Pensamento Dança, do professor, poeta e filósofo Igor Fagundes. Você está me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Então eu vou ler aqui o poema enquanto as pessoas estão chegando. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Maiara, beijo de novo. Sou Diana, beijo, sou Diana. Vou ler aqui o poema para vocês. O nome do poema se chama, entre aspas, entre parêntese, fecha parêntese, bordar. Vamos lá. Somente um corredor espremido para ensaiar os passos, compor a coreografia na franzina casa, onde, na falta de mobília, todos nós dormimos no chão sentados. Na falta de espaço, a parede serve de apoio aos pés, que aprendem nela a escalar balés com a corda do fêmur e da tíbia. Até os tijolos, indefinidamente postos uns sobre os outros, passe de montanha a espelho de toda a família em milagreira dança no estreito. E um leito de rio pelas margens de cal e cimento cresça num ínfimo filete de seja, do que seja de movimento, em miragem contra a seca. Ainda que o cacto jamais se despeça e persista, intacta a represa. E aí a gente inicia o nosso bate-papo de hoje. Eu vou só aqui escrever. Tu achou? Fala que tá sem áudio. Bem? Estou escrevendo aqui, enquanto isso você pode falar algumas coisas, se tiver vontade. Tá dizendo que tá sem áudio? Não. Aqui tá. Eu estou escutando bem você. Não, tá ótimo então. Tá ótimo. Miriam com N. Isso, com N. Estamos aqui, tô super feliz por você ter
me chamado para fazer essa live. Tô super contenta. Assim que você me chamou, fiquei, nossa, como é que eu consigo colaborar, né, com E, esse projeto do Júlio, um projeto que já tem muitos capítulos, né? Esse é o 48º? não, hoje é o 58º. Ah, então. Estamos indo Então, para 58 lives. muito bem, muito trabalho, hein, Júlio? Todo dia trazer demandas para o público, bem interessante. Gostei muito. E isso, Fiquei super e, lisonjeada pelo convite. e porque isso vai acontecendo, sabe? Não tem como planejar, tipo assim, eu vou chamar a Miriam desde o início. Não, é porque no bate-papo de sábado, no qual eu falei das Filipinas, eu falei, cara, é um link. Eu pensei, bom, a primeira pessoa com quem eu lembrei de falar sobre outros países foi você. A primeira, porque a gente tem uma referência muito. A gente, assim, eu, as pessoas do Padê, algumas pessoas também da minha época da faculdade, tem você com uma referência muito positiva das danças que acontecem em Cuba a partir da sua experiência ali na faculdade, de como que você traz também essa disponibilidade corporal tão gigante, que a gente olha assim, nossa, como que ela faz isso assim? Tão fácil. Mas muita gente. Então, vamos começar nosso bate-papo oficial. Um beijo aqui para a professora Maria Alice Mota, que vai ser a Ah, nossa convidada de amanhã, que vai falar sobre dança e o FRJ. estarei presente. Então, boa noite, seja bem-vinda novamente, Miriam, Miriam Bárbara ou Miriam Mirales. E vamos começar aqui. Yes! Bom, vou começar, eu vou me apresentar, depois vou falar um pouquinho do tema e vou passar o bastão para você e você falar Ok. aí um pouco da sua carreira, do seu trabalho. Você está me ouvindo bem? Sim. Tá, vamos lá então. Meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento, dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente na área do marketing digital. Bom, essas lives elas fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e outros saberes, cujo tema de hoje é Dança Brasil e Cuba, sendo a 58ª live. Mas, Júlio, por que dança Brasil e Cuba? O que tem a ver isso? A gente vai saber daqui a pouquinho, quando a Miriam falar pra gente. Mas tem uma coisa que eu posso dizer antes disso, é o quanto as culturas diferentes, elas acrescentam muito nos corpos de quem está disponível para receber essas diferenças, essas diversidades para o corpo que está ali na sua máxima potência quando ele se abre e fala: ok, ok, país, ok, dança, ok, corpo, vamos aprender. E aprender não é só sugar, absorver, não. É isso, é uma troca. Quando uma pessoa muito dá, ela também está nesse desequilíbrio de troca, porque o diálogo só se dá quando você ouve, quando você fala. Mesma coisa quando a gente está aprendendo uma outra cultura, uma outra dança, uma outra maneira da gente poder se mover no mundo. E como é que a gente troca? É sendo disponível para dialogar. E aí, trazendo essa referência que a Miriam traz, que a Miriam viveu também com essa dança que ela é cubana e ela trouxe todas as vivências misturando com o Brasil, imagine só o quanto rico vai ser esse bate-papo. Então, seja bem-vinda, Miriam. Espero que você goste desse bate-papo, porque para mim já está sendo maravilhoso. E é isso. Vamos começar. Ótimo, tá comigo aqui, ó. Peguei. Yes! Bom, você falou muito bem. Eu sou de Cuba, meu nome é Miriam Bárbara Erro no meu próprio nome, ninguém merece.
Miralles Torres. É, é, eu comecei na dança de forma espontânea, com 4 anos. Boa noite. Desculpa, não falei boa noite, né? Mal educado. Não é coisa de roubar no Noel mesmo, tá, gente? Aí eu comecei de forma espontânea na dança, uma vez na sala dos meus avós. Meu avô amava colocar música bem alta, coisa bem de cubano mesmo, bem assim, bem comunidade, bem raiz. A gente coloca a música para casa e para o bairro. Aí era música, minha mãe conta que era uma música de santeria, de Lázaro Ross, um cantor de folclore. Aí eu dancei espontaneamente, dancei. Daqui a pouco começou a chegar uma pessoa, começou a chegar 2 pessoas, 3, começaram as pessoas a chegar para assistir uma criança dançando. Só que essa criança começou a dançar coisas que ela nunca viu, coisas que ela não conhecia. Então eu digo, inclusive no meu trabalho de TCC, que isso foi um encontro ancestral, foi um primeiro despertar para a dança e para essa ancestralidade. Eu comecei a dançar e girava, minha mãe conta que girava muito, girava, e muitos vizinhos começaram a chegar para assistir. E esse foi o primeiro momento, assim. Só que ninguém pensou, vamos levar uma, uma, uma carreira, né? Não vai ter carreira, nada parecido. Só que uma vez, indo a encontrar a minha bisavó, eu passei por uma escola de balé. E, na verdade, a gente só sentiu um piano. E aí, meu pai falou, vou te mostrar para você ver o que que é. Aí ele me subiu, me carregou nos ombros e eu vi as meninas fazendo balé. E eu, nossa, fiquei encantada. E eu, mesmo com 4 aninhos, eu falei, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. E meus pais disseram, tá, ela quer, mas como é que a gente vai bancar? Vamos primeiro nos informar, né? Aí eles se informaram e era uma escola pro dança. E essa escola é de balé, né? Aí ela tinha uma mensalidade, a escola. Só que quando eu entrei, a gente percebeu que, que além de pagar a mensalidade, a gente precisava pagar cada hora de cada aula para cada professor. Então, isso foi um primeiro momento de exclusão, né? Porque como que uma menina preta, pobre, que ela já não cabe, né, nesse mundo do balé, a gente já sabe como funciona. Então, começou por aí. Aí a gente começou a fazer um tempo, mas não deu muito para continuar, porque não tinha como bancar. E foi o primeiro golpe, assim, nossa, e agora? O que que eu faço? Como é que eu vou continuar a fazer uma coisa que vai para além de mim? É a minha ancestralidade. Eu necessito dançar e eu não consigo entender por quê. Mas como a gente vai levar isso em frente? Então foi assim que eu continuei na dança, porém já de uma forma mais, vamos dizer assim, de diversão, com um projeto que tinha na minha comunidade, que se chama Los Pequeños Príncipes. E esse projeto tem dança, tem teatro, tem artes plásticas, é um projeto para a comunidade. Então, esse é um projeto super fundamental para mim na minha trajetória, porque eu conheci muito sobre estar no palco, sobre disciplina, foi super importante. E foi nesses momentos que eu me colocava para dançar. E eu, sem saber receber a aula, assim, de nada, eu dançava, improvisava. E uma coisa que era muito interessante, a gente fazia uma, como que chama, pirâmide humana, a gente chamava assim. Era vários meninos fazendo tipo uma pirâmide mesmo, e eu subia nele, nos ombros do maior menino do projeto, e eu dançava em cima dele. Me davam uma bandeira, às vezes, e eu balançava aquela bandeira em cima dele, bem circense mesmo. E eu não tinha medo, eu amava.
Eu amava. Aí, depois desse projeto, me ajudou muito a construir uma carreira, né? E me apresentaram à Escola Vocacional de Arte. Aí, na Escola Vocacional de Arte, além de fazer balé, claro, eu comecei na dança moderna. E aí foi o primeiro encontro com que eu amo, o tambor. As aulas de dança moderna eram com tambor. Então é muito incrível, assim. Eu amava, comecei a conhecer muito mais o meu corpo, comecei a amar o ritmo, né? A musicalidade que traz o tambor. Não tem como não sentir, né? Então, foi nesse primeiro momento que eu falei, nossa, eu quero conhecer, quero conhecer. E eu vinha os estudantes que eram mais velhos fazendo aula dos orixás, dança dos orixás. Então, além das danças populares que eu conheci na escola vocacional, eu sempre queria o tambor, sempre queria tambor, tambor, tambor. E eu ficava assistindo as aulas dos meninos mais velhos, né? E eu, nossa, me apaixonei, me apaixonei. Aí a minha mãe e o meu pai fizeram com que eu tivesse aula particulares com um professor que é Xuxo, que é super importante na minha trajetória, porque ele é o que a gente chamaria de professor amador, né? Só que, na verdade, ele tem uma trajetória muito grande na cultura afro-cubana. Então, ele me ensinou no fazer, que é do jeito que a gente gosta de aprender. Essa forma quadradinha de aprender na academia não, não era tão interessante para mim naquele momento, porque eu precisava conhecer, sabe? Eu precisava conhecer a minha ancestralidade, eu precisava conhecer e sentir o tambor para além de 7 e 8, entende? Então, esse momento foi fundamental. Foi fundamental. A Escola Vocacional de Arte foi aquilo que foi me avançando aos poucos para conhecer mais a cultura afro-cubana. Isso tudo que eu estou comentando agora está escrito no meu trabalho de TCC do curso Teoria da Dança, lá na UFRJ. Meu orientador foi o Renato, acho que ele está na live. Obrigada, Renato, por essa orientação. Foi muito bom. O co-orientador foi o Genilson e a gente, através desse trabalho, começou a conhecer muito, mas muito sobre essa minha história, minha trajetória, que era muito mais importante do que eu achava. Porque nesse trabalho eu trago o meu encontro, né, entre Cuba e Brasil. Mas esse trabalho de conclusão de curso foi já, vamos dizer assim, uma conclusão mesmo, mais ou menos, né? De tudo o que eu vivenciei na UFRJ. Que foi, eu conheci a companhia folclórica, tem uma vez que eu estava lá na escola e falava, nossa, mas isso aqui não tem tambor, cadê o tambor nas aulas, cadê o tambor na faculdade? Não sentia, cadê? Até que um dia eu vi e eu saí igual maluca, cadê? Eu cheguei no salão. Aí eu vi a companhia folclórica ensaiando. Aí eu falei, nossa, tem tambor, tem cultura popular, não é tudo contemporâneo e aquilo que a gente, né, é contemporâneo. Ah, porque eu vim do sapateado, porque eu vim do jazz. E eu pensei, nossa, aí tem gente que parece comigo, né? Aí foi muito bom esse primeiro encontro. Aí depois eu conheci o PADE, que é o Projeto em Africanidade na Dança e Educação. E aí foi um projeto muito importante, porque o professor Alexandre, ele tem a mesma dinâmica do fazer. Então, foi um espaço super importante para entender que a minha cultura ela é importante e não precisa ser anulada para eu me adaptar a um novo meio, né? Eu precisava manter a minha identidade, manter aquilo que é a minha trajetória, a minha história. Então, foi aí que eu pensei, caramba, eu consigo criar algo, criar e me conhecer e aportar um projeto ao mesmo tempo que eu me retroalimento. Então foi super importante, muito, muito de verdade. Foi uma descoberta. Foi com o Padê também que eu conheci o candomblé, eu fui em vários terreiros,
Então, os encontros foram acontecendo assim, nossa, essas pessoas se parecem comigo. Eu consigo identificar o orixá Iemanjá, o orixá Oxum, apesar de serem diferentes, muito também. Mas eu conseguia me ver, conseguia identificar a minha raiz ali, eu conseguia ver a minha africanidade, conseguia me sentir à vontade, me sentir parte de algo. E então, esses encontros só trouxeram coisa boa, só coisa boa, porque eu comecei a pensar meu corpo não como um corpo cheio de técnicas já pré-determinadas, técnicas que te encaixam ou não em algum lugar, te excluem o tempo inteiro, excluem esse corpo negro, esse corpo diferente, né? Então, essa experiência no terreiro foi fundamental para eu conseguir trazer uma dança que fosse minha e nossa ao mesmo tempo. Eu não cheguei com o intuito de, eu tenho a dança dos orixás, eu sou formada na Escola Nacional, então eu vou trazer alguma coisa para você. Nunca teve esse intuito, mas também não teve o intuito de anular. Agora aqui isso, tipo, não se usa esse negócio de orixá, de dança, agora eu vou me adaptar aqui com o que tem na UFRJ. Então, eu nunca pensei nessas duas coisas separadas, ao mesmo tempo que eu nunca quis pensar, que eu vou trazer? Vou fazer uma comparação e vou trazer, porque o orixá Oxum em Cuba é assim, e o orixá no Oxum no Brasil do outro jeito. Nunca quis fazer isso. Sempre foi uma questão de junção, de ancestralidade, de um corpo que expressa aquilo que vivencia a cada dia. Então, eu cheguei no padê e foi maravilhoso que tinha tambor. E eu sei tocar isso, mas aí eu aprendi a tocar aquilo. E aí eu falava, e se a gente tocar o toque do batá aqui no tambor? Eu começava a brincar e foram acontecendo muitas coisas muito bacanas. Inclusive a foto que você usou para divulgar a live é de uma performance que a gente fez, que se chama Caminhos de Eleguá. A gente usa alfaia, a gente usa os instrumentos que você usa aqui no Brasil, na cultura popular. E nasceu outra coisa que não era o Eleguá, assim, exatamente como eu aprendi na academia. Não era o Eleguá que eu aprendi, que é o Orixá Exu, mas uma vivência do que eu experienciei nas giras de Exu, por exemplo, no candomblé, nas aulas que a gente fazia no padê, nas experiências que eu tive com a professora Tatiana Damasceno, da Afro. Então, foi tudo se complementando, foi tudo acontecendo de uma forma muito natural, muito, muito rica e muito prazerosa. Muito prazerosa. Foram experiências incríveis que têm trazido vários caminhos na dança. Então, nesse momento, eu tô começando um projeto que se chama Encontro das Águas, que é com um encontro entre a percussão e a dança. Então, eu trago também essa interação entre o tambor, os toques do Brasil, interagindo com as danças afro-cubanas e afro-brasileiras, que também agora fazem parte do meu repertório, da minha vivência. A primeira live aconteceu ontem, às 18 horas, com o Marcos Rum, o percussionista Marcos Rum, e a próxima vai acontecer na próxima terça-feira, dia 2, vai ser com o Rodrigo da Maré. Então, a gente vai trazer o percussionista Rodrigo da Maré, vai trazer essa experiência, sua vivência com o tambor, e eu vou interagir com ele para construir cada vez mais essa relação entre corpo, entre música, entre ancestralidade, né? Porque o que envolve tudo aqui, o que leva a gente para cada lugar,
a nossa ancestralidade. Então, eu respeito muito isso e eu amo de paixão trabalhar com pessoas que se envolvem, respeitam e gostam de brincar, né? De brincar, de criar e de se envolver e valorizar a sua experiência, né? A gente entender que não é porque, eu, sei lá, não sou candomblessista, mas estou com pouco e conheço e gosto, então a gente vai se envolvendo e vai buscando aquilo que a gente entende melhor e não aquilo que a academia diz, que onde você se encaixa ou como é cada dança, como é cada toque, como é, sabe? Então a gente vai na vivência, na experiência. Eu estou bem empolgada com esse projeto, porque eu fiz esse mesmo trabalho, já venho fazendo lá da faculdade. Fiz no meu TCC com uma performance matriz, onde eu trago cada, cada momento, cada espaço que acontece através desse tambor. Então, eu sempre tenho essa interação, é um trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo. E agora vai ser via online, então é mais uma aproximação, sempre encurtando as distâncias de toda e qualquer forma, porque a nossa cultura permite isso, né? A nossa forma de fazer permite com que a gente sempre se complemente, dialogue, sem necessidade de encaixar, isso aqui é isso aqui é aquilo. Que na verdade é tudo corpo, né? É tudo corpo, não tem o que dizer sobre isso, né? Aí é mais ou menos isso que eu estou trabalhando. Se tiver alguma pergunta, alguma para complementar, que estou ficando meio nervosa já. Antes de perguntar, eu queria ler algumas mensagens que algumas pessoas já colocaram aqui. A, a Rubi, a Simone Alves, a Rubici colocou só gente arrasante na live. Uau! A Tatiana, a Tati Marberce, a Tatiana colocou essas pessoas se parecem comigo quando você falou sobre quando você chegou na faculdade. A Sul Dayana colocou: foi ótimo ter Miriam como amiga, como colega de turma enquanto estive na faculdade da UFRJ. Miriam sempre foi muito curiosa e participativa. A Rubi colocou: tua dança conta a história, né? A Juliana, a Jude Cunha, que é minha aluna de dança contemporânea, colocou: seu discurso me lembra muito Mercedes Batista, sobre a criação de identidade negra na dança. A Tatiana colocou: eu me lembro do processo de criação da performance do TCC da Miriam, foi um dos presentes para mim. Ali vi esse reconhecimento que ela falou. O Genilson colocou: o Rodrigo é maravilhoso. Beijo, Genilson. Genilson foi um dos convidados aqui, cujo tema foi Dança e Exu. Para quem ainda não assistiu, tá lá no meu IGVT, tá bom? Tá imperdível. A Rubi colocou: o Rodrigo é Mara. A Tatiana colocou: de se ver naquelas vivências, nos terreiros, nas pessoas e nas danças. Acho que, acho que é isso. Novas experiências. A Mayara colocou novas perspectivas para a dança. E Genilson colocou como pergunta: como foi a sua adaptação no Brasil? Quais os maiores desafios? E antes de responder essa pergunta do Genilson, eu vou pedir para você responder para mim quais são as danças tradicionais, ou danças folclóricas, ou danças populares de Cuba, que você pode compartilhar com a gente. Então, na minha formação em Cuba, lá na Escola Vocacional e na Escola Nacional de Dança, eu conheci as danças populares mais antigas, vamos dizer assim, são aquelas danças que hoje em dia a gente não vai numa festa e não tem, mas todo mundo conhece e todo mundo, de certo, sabe dançar, conhece os músicos populares. Então, nesses danças a gente tem dançom, som, cha-cha-cha, mambo, Moçambique, pilão,
Ainda lembrar, temos caringa, temos. Nossa, são vários que eu aprendi há tanto tempo. E aí, esses são os danças populares. Temos conga, é, a salsa, né? A salsa, que na verdade é cassino. E aí temos a rumba, temos, eu conheci já as danças mais ditas de origem afro, né? Temos a, vamos lá, peraí, palo, temos as danças dos orixás, né? Os urubais, temos rumba, que mais? Vamos lá, arará, é... nossa, temos tumba francesa, temos, nossa, estou esquecendo dos nomes. Macuta. Você tem ouvido falar de alguma? Porque estou falando coisa e aí não sei. O que Ah, é mais conhecido é as danças orixás, né? De Cuba. você tem, É, tem alguma dessas que você gostaria de comentar sobre, é, sobre a relação de movimento, sobre a relação histórica também? então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Uhum. Então, no meu trabalho, né, esse trabalho de encontro com tambor, eu trago, geralmente, um pouco da dança dos orixás, mas bem bem uma leitura, né? Uma leitura daquilo que eu entendo que pode ser a água, que pode ser o vento. E eu trago muito da rumba, porque ela tem uma cadência muito rica, muito rica. Então, como toca com tumbadora, e aqui também toca com as tumbadoras, então eu sinto muita proximidade. Tem umas danças, tem a dança do palo e da macuta, que eu uso bastante, principalmente quando quando interagi com o tambor com o professor Renato, que ele toca muito, as referências que ele tem assim maior do candomblé da Angola. Então eu me senti muito próxima quando eu dancei com ele no tambor. E eu trouxe muito a rumba, trouxe o palo mayombe, que eu, inclusive dei várias oficinas sobre esse ritmo na companhia da Tati, nos projetos que ela desenvolve, os eventos, né, festivais não é, congressos, eu dei oficinas de palo mayombe, e tem muita, no que tenha similitude, Semelhança. com semelhança. Já sabia que estava errado. Semelhança com as danças, mas me lembra muito, me traz muito. Então, a dança do Arará, eu trabalhei bastante com ela na companhia da Marcela Brasil, Portos, Companhia Portos. A gente fez um espetáculo que falava sobre o Rio de Janeiro, e teve uma das cenas que era a religião do Rio de Janeiro. Então, eu trouxe um pouco sobre a minha vivência, né? E eu trabalhei com Arará, que é trabalha bastante a terra, assim, os pés bem no chão, marcando, percutindo com os pés no chão. As leituras foram muito variadas, e uma delas fala do Arará e tudo mais, mas a referência, por exemplo, do Genilson, que ele também trabalhou nesse espetáculo, ele foi preparador corporal, ele falava, nossa, quando eu vi cavalo marinho. Então, a gente vê que sempre tem várias diferentes leituras, mas sempre tem sempre reconhece, né? Sempre vê a sua experiência, a sua cultura naquilo que eu faço, e eu me vejo naquilo que os dançarinos, os percussionistas fazem. Então, essa interação sempre é muito rica, sempre traz muita coisa, e é sempre diferente, porque a cada apresentação que eu faço, eu já fiz com o Paulino, que é da Companhia Folclórica, ele tocando, já fiz com o professor Frank, já fiz
com o Bruno, que é da Companhia Folclórica também, e com o professor Renato. Fiz no Padê também, então é sempre uma experiência muito gostosa. E eu trago muito, sempre gosto muito de trazer o orixá Eleguá. Não consigo entender por quê. Não sei. Sempre vem, sempre aparece, sempre vem trazendo esse movimento para a gente, né? O orixá que traz esse movimento, que traz aquela bagunça boa. E aí sempre aparece na minha dança, eu sempre trago ele. E sempre vejo muito, principalmente no Padê, né? Que o orixá Exu é o, né? É tudo no Padê. Então, mas pode falar? Quer falar? Não, é porque eu tenho a outra pergunta do Genilson. Ah, tá. Ele falou dos desafios, né? Vou perguntar de novo para ver se você lembra. Ó, qual foi mas você terminou o seu pensamento da pergunta sobre as danças? Mais ou menos, eu me enrolei um pouco, né? Mas acredito que sim, que as danças que eu sempre trago sempre tem mais uma relação com a cultura afro-cubana. E eu trago as danças populares, que tem um pouco uma separação ali entre o que é dança popular e que é dança afro-cubana, né? O folclore, que é chamado. Eu nem gostava muito mais de falar assim, mas beleza. Aí eu sempre trago mais aquela parte do tambor. Sempre trago, porque é onde eu me sinto à vontade, é onde eu sinto que eu consigo explorar mais e que eu consigo interagir ainda mais com o tambor do Brasil, com a cultura afro-brasileira. Mas Ah, eu vou para a pergunta do Genilson. Pessoal, se vocês tiverem também mais perguntas, é só colocar aí no comentário, tá bom? Que a gente vai fazer o máximo para poder respondê-las. Bom, a pergunta do Genilson, para relembrar. Como foi a sua adaptação no Brasil? Quais os maiores desafios? foi muitos desafios. Teve muitos desafios, muitos mesmo, porque quando, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei diretamente na UFRJ, então eu cheguei e eu dancei com uma companhia de samba, zouk, essas danças mais conhecidas nas academias, né? E eu dancei com o João Ricardo, e aí foi como um comecinho, assim, que eu pude ver o que é samba, o samba de gafieira, forró. Eu tive essa interação, essa primeira interação. Aí depois eu dancei acho que você conhece o Omar, que ele é colombiano, e Omar Jimenez, né? Eu dancei com ele, com o grupo dele durante um tempo, conheci eles e eu ia lá na Casa Amarela, no Morro da Previdência, da Previdência, né? Já. Providência. E ensaiava com eles, e a gente pegava os instrumentos, ia para a rua, ia para as praças, se dançava. Foi uma experiência muito rica, porque foi mais uma interação com a cultura afro-colombiana, a cultura afro-cubana, e a gente também fazia uma bagunça muito boa nas ruas do Rio de Janeiro. E foi muito gostoso, foi muito bom. E aí depois eu entrei na UFRJ, então na UFRJ eu pensava que seria no mesmo, vamos dizer, padrão que eu conhecia lá em Cuba. Eu pensava que a gente iria chegar na universidade, ia ter tambor para tudo quanto é canto. Só que eu cheguei e esse negócio lá, muito. Eu ouvia muito a palavra desconstrução. Eu falava, mas o que é desconstrução? Se ainda a gente não tem um entendimento do que é aquilo que já foi construído, porque a gente também gosta muito disso, né? Vamos desconstruir, sei lá, o coco. Tá, mas qual é a sua experiência com o coco? Qual é a sua experiência com essa cultura de fato?
Mas aí quer desconstruir. Então eu chegava na faculdade, mas que desconstrução. Então eu não entendia nada, porque eu não conseguia ter uma base sólida que eu diga, isso aqui é coco, isso aqui é jongo, isso aqui. Então eu só via desconstrução. Desconstrução. O orixá desconstruído, tudo desconstruído. Eu falava, meu Deus, o que é que eu faço? Como eu faço? Não estou entendendo o que fazer, não estou entendendo como me encaixar aqui. Então, esse foi um desafio, né? Foi bem impactante, porque eu não via tambor, como eu falei, foi uma vez que eu senti a Companhia Folclórica ensaiando, as aulas de técnica era totalmente diferente do que eu fazia lá na Escola Nacional, na Escola Vocacional, e não tinha, tipo, essa rotina de ter as aulas de dança popular sempre de dança popular e dança afro-brasileira. Então, tinha num período, 2 períodos, que tem de 4, 5 anos que você fica na faculdade, você tem 2 períodos. Então, é um tempo muito corrido e foi o primeiro desafio. Mas cadê aquilo onde eu me encontro? Aquilo que vem do povo, aquilo que vem da cultura africana, cadê? Cadê que eu não vejo? Então foi o primeiro desafio. Eu pensei, nossa, eu vim aqui e pensei, Brasil é um lugar incrível porque a cultura é muito parecida, então eu vou me sentir como um peixe, né, na água, dançando perfeitamente, maravilhosa, e ué, cadê? E cadê as pessoas com seus fios de conta? Me lembro que eu perguntei, inclusive, para o Genilson. Nossa, engraçado, porque eu pensei que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu ia encontrar muita coisa de orixás, né? Porque aí eu vim tranquila. Falei, minha carreira na dança vai ser tranquila no Brasil, porque no Brasil tem eu não falava candomblé, porque não sabia o nome, não conhecia a religião em si. Eu falei, tem orixá, tem africano, então vamos lá, que vai ser ótimo. Mas não encontrei. E aí, uma conversa muito antiga com o Genilson, ele me falou, não, mas tem sim, só que existe uma tentativa de apagar, né? Uma tentativa de esconder, e então é por isso que você não vê. Mas se você observar, tem, por exemplo, um professor que toda sexta-feira vai de branco, que é o Xande. Aí ele me falou, eu mesmo, eu sou iniciado e tal, mas eu queria ver as pessoas de branco, eu queria ver as pessoas cantando cantigas de orixá, sei lá, eu queria ver tambor na escola, eu queria ver o folclore, eu queria ver a cultura afro-brasileira. Foi o primeiro desafio, porque não tinha lá na faculdade. Não tinha. Então, e agora o que eu faço? Se a minha vida inteira eu sempre fui aquela que se envolveu muito com as danças afro-cubanas, as danças populares. Depois que eu saí da Escola Nacional, eu fui para uma companhia que é Balé Racatã, que era de danças populares, e eu pensei em continuar a mesma coisa no Brasil, mas não aconteceu no primeiro momento. Até eu conhecer a companhia do Dafro, que eu conheci a Tatiana Damasceno, incrível, e eu falei, tá, tô achando, não tá tudo tão perdido assim, tem algo aqui. E aí eu fui conhecendo, mas foi uma falta, assim, porque não é uma coisa que está, vamos dizer assim, disponível para todos os estudantes. Porque não está no currículo, sabe? É uma coisa que acontece e geralmente muito desvalorizado. É o momento que os estudantes entendem que é para brincar, só que não entendem que é uma brincadeira séria. Então, foi o primeiro desafio. Foi esse. E é algo que eu venho, inclusive, está me desafiando ainda. Porque ainda é muito difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar, porque aí nós pretos estamos sempre batalhando para tentar achar o espaço, para tentar, e é sempre aquela luta. Então, esse desafio é permanente, é para sempre. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Gratidão, Renato,
pelo acréscimo aqui no nosso bate-papo, porque a pergunta é a seguinte: Miriam, poderia nomear algumas diferenças gestuais entre as danças Brasil barra Cuba, já que há uma tendência de generalização dos corpos pretos? Com certeza. Diferenças tem. Eu não sei se eu vou responder a pergunta assim da Quer que eu melhor repita a forma. pergunta? Vou Posso, tentar. posso Dá para repetir. tentar. Não, eu acho que eu entendi, mas não sei se eu tenho uma, uma resposta. Mas é claro que tem uma diferença, porque nós somos fruto da diáspora, né? Então, os processos não se deram da mesma forma no Brasil e não se deram da mesma forma em Cuba. Então, as nossas danças, elas não, elas são, vamos dizer, específicas, elas não é tudo, tudo é orixá, tudo é tambor, tudo é qualquer coisa. Não é. E, então, existe uma preocupação a nível de movimento, vamos dizer assim, a dança, né? Existe uma preocupação na gente ser, como se chama? Ser muito específico, ser muito. Não diluir tudo, sabe? As coisas não se diluem tanto assim. A gente respeita e a gente entende o que é o ritual, a gente entende o que acontece, o que é o orixá em si na Terra, e a gente sabe o que aconteceu para levar isso para a arte. Então, a gente, ao mesmo tempo que respeita e entende, também se toma a liberdade de recriar certas coisas, porque não é o nosso interesse trazer o que é sagrado para a gente, trazer desvirtuado para o palco. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma respeitosa, sabe? A gente não traz, e quando digo a gente, digo tanto das pessoas que dançam as danças dos orixás em Cuba e aqui no Brasil, as pessoas que respeitam e que têm de fato um estudo sobre isso e não uma ideia de vender e fazer com a cultura, com aquela apropriação, tipo, vou fazer que vai estar certo. Então, a gente sempre tem muito respeito. Eu, principalmente, quando trago essa interação com o tambor, eu busco muito trazer referências, mas que sejam entendíveis, que não seja qualquer coisa porque eu tenho um corpo que estudou diferentes técnicas, então eu vou trazer, vou usar o tambor a meu viu prazer, assim, não é assim, a gente tem um estudo, a gente tem um respeito e a gente tem muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, a gente não entende que tipo, pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Então, a gente respeita muito os orixás que eu vi, por exemplo, do Oxum de Cuba, Oxum do Brasil, eu vi muita diferença, mas eles mantêm aquela cadência, não vou dizer essência, porque não é a palavra adequada, mas ela mantém um corpo ali que você sabe de onde vem, você sabe que é da nossa diáspora, a gente sabe que são formas de expressar, são diversas formas de expressar a nossa ancestralidade, mas que elas estão tão nítidas ali, apesar de diferentes, elas estão nítidas, eu consigo me ver, e é muito incrível porque tem um colega meu do Benin que ele viu um espetáculo e ele também conseguiu ver, conseguiu se reconhecer, nossa, tem uma dança assim, assim, lá no Benin, uma dança que eu não conheço, que nós da companhia não conhecemos, mas que aparece, né? Então, essa ancestralidade, esse corpo afrodiaspórico, ele é
ele tem uma matriz, né? Ele tem uma raiz que apesar dessa expansão pelo mundo, apesar dessa diáspora, muitas coisas se mantêm, e a gente percebe a riqueza, né? Porque se, apesar de serem tão diferentes, você se consegue se identificar, a gente entende que, nossa, é um mundo rico demais, né, para a dança. A gente tem agora aqueles 10 minutos, lembra? E aí, mas eu queria te Eu fazer achei uma que uma pergunta. hora era muito. É pouquíssimo, pouquíssimo. Pois é. Queria só fazer uma pergunta, mas que a gente precisa ser um pouco breve também na resposta, para a gente poder conseguir concluir nosso pensamento sobre a live de hoje. No sábado, a gente teve uma live que falou sobre dança Brasil e Filipinas. E aí, engraçado que, por ser um país asiático, as pessoas acreditam que vai ter muito mais outras danças do que essas danças que a gente conhece, que é o balé, o jazz, e a dança moderna, o sapateado. E aí lá também tem muito essa influência, essas danças ditas como ocidentais. Em Cuba também tem muito forte essa presença da dança nesses estilos, enfim. Tem sim. Então, todo mundo conhece o balé de Cuba, né? Então, Uhum. tem, o governo investe muito, muito, muito nessa área de artes, né? De dança, música. Então, a gente vê muito balé, muito forte, tanto que eu comecei lá, né? No balé. E sempre tem esse engano, né, de que o balé é a base de tudo. Então, se você quer dançar, você tem que começar pelo balé. Então, lá a gente também tem esse mito Hum. e também tem essa falta de conhecimento, né, de entender que eu posso dançar e não necessariamente no balé. Então, lá no balé também tem jazz, tem sapateado e tem coisas que eu nunca me encaixei, né? Eu conheci lá, como eu falei lá no começo, eu nunca me encaixei porque era negra, porque inclusive falavam, a Miriam é magra, mas olha aqui, tem bunda. Então, eu nunca me encaixei nesse lugar. E, e é isso, mas também tem sapateado, é tudo muito caro, assim, tipo, compra sapatilha, compra roupa, compra isso. Então, Uhum. são cada vez lugares que vão excluindo, vão Excluindo. sempre, apesar dessa falsa democracia, tipo, para É. todos, a Uhum. gente, quando está lá, percebe que não é. Então, é isso, tem. A dança contemporânea em Cuba é muito forte, só que a gente tem uma dança contemporânea, companhia Dança Contemporânea de Cuba, que é muito conhecida também, sempre traz muito, muito forte a nossa cultura afro-cubana. Traz muito forte a Companhia de Dança Contemporânea. Os corpos, eles são bem diversos, então é uma coisa muito positiva da Companhia de Dança Contemporânea de Cuba. Tem muitos corpos negros, muitos corpos incríveis, e que sempre trazem aquilo que a gente tem de raiz, né? Então, mas tem sim, tem balé, tem essas coisas todas. Só que eu prefiro falar daquilo onde eu me vejo, né? Mas Sim, temos não. sim. Sim, mas é importante porque para ter essa comparatividade, né, do Brasil e Cuba, porque isso de certa maneira vai esbarrar nesses tipos de moldes que já existem e a gente precisa ter essas outras referências para outras pessoas também entenderem, porque imagine só, no país que está lá do outro lado do mundo, que é na Ásia, também tem esse processo, imagine também Cuba, que também pode dialogar aqui com esse tipo de assunto. Então, eu vou só falar dois comentários que eu achei que é bem pertinente, mas para a gente poder chegar no nosso pensamento aqui final de hoje apenas, tá? O Renato colocou: diferenças que completam corpos não negam a existência do outro. O Genilson colocou: os gestos às vezes se assemelham, porque contam a mesma história. Os gestos às vezes se assemelham porque contam histórias semelhantes, mas se expressam de formas diferentes. Então, só para encerrar meu pensamento de hoje sobre nosso encontro de hoje nesse bate-papo, é que mais ainda reforça, né, essas diferenças
da cultura, né, afro nesses dois lugares que também tem muito forte e que muitas vezes é negado, né, principalmente quando se fala das danças populares, né, da cultura popular, das danças de orixás, que é a nossa formação como brasileiro, né, no nosso DNA, tá na nossa estrutura da árvore genealógica e muitas vezes ainda assim tem essa exclusão que acontece, que você traz também na sua fala, na sua vivência, que a gente precisa ter isso cada vez mais atento em um olhar, né? Não é um olhar ingênuo, mas saber que isso existe, a gente não pode deixar isso ainda Sim. continuar, essas exclusões, e a gente precisa levar isso para a dança como um lugar sério e precisamos mudar. E, e acho que é isso, assim, é do que eu trouxe como grande aprendizado do nosso bate-papo de hoje, somando as coisas que eu já aprendi também no Padê, dando um salve aí o Padê, ao grande Xande Carvalho, e é isso. É E isso. aí, Foi um bate-papo maravilhoso, né? Foi muito bom. Foi gratidão para as pessoas que estão presentes, comentando, tirando suas dúvidas, elogiando. Muito obrigada a todos. Essa questão dos corpos, né, que não nega o outro, é exatamente isso. A gente nunca quis anular ou trazer, achar que estou trazendo alguma coisa de diferente, porque, na verdade, estou imersa nessa cultura e afro-brasileira agora. Vou concluir. E é de uma riqueza muito grande. Conheci pessoas incríveis que têm me trazido autoconhecimento. E sempre, é verdade, e sempre olhando para a minha trajetória e vendo tudo aquilo que a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade traz de presente para a gente. Então, esses encontros sempre acontecem de uma forma muito interativa, sempre para se complementar e sempre para dialogar. Então, a dança e a UFRJ em si foi um presente para mim, porque eu tinha muitas ideias bem confusas, né, que vieram de um regime ditatorial, né, que é visto muitas vezes como exemplo de socialismo, mas que traz muitas coisas que me prendiam. Então, aqui no Brasil, eu também achei muita coisa incrível que pode acontecer. E foi uma experiência muito boa para todas as pessoas que querem criar a dança, que querem conhecer a sua cultura, a sua ancestralidade. que maravilha! Gratidão, Miriam, por ter aceitado o convite, estou muito feliz. Gratidão a todos que estiveram aqui no bate-papo, que puderam compartilhar suas experiências, suas perguntas também, e puderam aqui é, estar investindo seu tempo, né, nesse momento tão importante que é essa troca entre duas culturas e que tem suas semelhanças e suas diferenças também, mas que elas se complementam numa relação de corpo, aprendizado e vivências. Bom, mais uma vez, gratidão. Amanhã vamos ter mais um bate-papo, nesse mesmo bate-canal, 19 horas, no bate-caverna, cujo tema será Dança e o FRJ, que está em peso aqui nessa live e que vai ser com a queridíssima Maria Alice Mota. E adivinha do que ela vai falar? Sobre a sua vivência e o seu trabalho, né, com os fundamentos da dança e toda a sua estrutura de pensamento sobre esse trabalho que ela vem cada vez mais se aprofundando na UFRJ, né, na Faculdade de Dança da UFRJ. Então, pessoal, se tiver algumas dúvidas, já vai reformulando, vai colocando aí, escanteio para que amanhã vocês possam trazer para a gente, tá bom? Às 19 horas, não perca. Um beijo novamente a todo mundo. Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Miriam, você dá aulas, como é que é isso? A gente tem um minuto. Então, eu anotei o Instagram de quem perguntou e aí eu vou mandar a mensagem direct, Isso, tá mas bom? você dá aulas online, né? Nesse momento da quarentena. Então, nesse momento, na verdade, eu estou fazendo, estou dançando, interagindo com vários percussionistas, aquele trabalho, né? Cuba, Brasil, a nossa dança afro-diaspórica, mas em si, aulas ainda não estou estruturando, mas
é um projeto também que está a caminho, já várias pessoas perguntaram em outros momentos, então tá caminhando para a gente estruturar isso. Então tá ótimo, pessoal. Então, ó, entre em contato com a Miriam para vocês afinarem melhor aí sobre as aulas. E gratidão Com certeza. novamente. E é isso, pessoal. Entra lá no Instagram dela, conheça mais o trabalho da Miriam Bárbara ou Miriam Miralles. Um Isso. beijo, pessoal.